Aplicando técnicas. Agora que nós já conhecemos todas essas texturas e esses conceitos, vamos tentar aplicar tudo isso em um desenho. E eu quero que você acompanhe passo a passo, pois nós vamos dividir esse processo em etapas. Aqui eu tenho essa figura que foi construída utilizando a técnica de quadrícula. E vou começar aqui trabalhando a pupila com um lápis. É um lápis bem macio e que consegue um tom bem escuro. A íris, por sua vez, é trabalhada com um lápis um pouco mais claro, pois aqui nós estamos trabalhando um olho claro. Então, essas diferenças entre os lápis é interessante que a gente conheça para que a gente possa aplicar da forma correta. Começa esse desenho trabalhando pelos olhos, porque os olhos é a parte mais expressiva da face. É onde está a maior parte da expressão, é nos olhos. Por isso nós precisamos dar uma atenção especial para essa parte. Eu quero que você acompanhe passo a passo como é esse processo. Então trabalhei aqui com o lápis HB, toda essa íris, num tom um pouquinho mais claro, porque aqui a gente está trabalhando o olho bem claro. E venho aplicando o esfuminho. O esfuminho ele é uma ferramenta de acabamento, então ele serve para esbater esse grafite e deixar um pouco mais lisinho, um pouco mais suave. Então a gente aplica esse esfuminho por cima e vamos trabalhando isso aqui por camadas. Então observe que eu apliquei primeiro uma camada de grafite, trabalhei com esfuminho, mas não significa que já está pronto. Nós vamos novamente trabalhando até a gente chegar no resultado que a gente considere que esteja legal, ok? Então eu venho trabalhando aqui os contornos para dar um aspecto um pouco mais real, e o objetivo aqui é aproximar ao máximo da referência que a gente tem, né, que nós estamos aqui copiando, na verdade, uma figura. Algumas coisas interessantes sobre olhos é que essa parte da íris, ela é côncava, ou seja, ela tem uma profundidade. E isso vai ter um resultado, quando você incide a luz sobre os olhos, vai ter um resultado, e é interessante a gente entender como tudo isso funciona. Na grande maioria dos casos, quando a luz é projetada de cima para baixo, ou em todos os casos, o que vai acontecer é que na parte superior, aqui onde eu vou trabalhar aqui agora, vai ter uma sombra um pouco mais escura. E essa sombra não é apenas por causa dos cílios, que na verdade também vai causar aqui uma sombra mais escura nessa parte superior. Não é apenas por causa dos cílios, mas também por causa desse efeito mesmo que a luz vai ter sobre essa forma mais côncava, que é a forma aí da íris, né? Na verdade. Enquanto que a parte de baixo aqui a gente vai ter uma parte mais clara, porque vai receber um pouco mais de luz. Isso a gente vai ver um pouco mais com detalhes, um pouco mais para frente, quando a gente estiver trabalhando criação. Porque aí, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando apenas uma reprodução de uma imagem. Então, o interessante aqui é que a gente apenas observe no modelo e tentemos reproduzir da mesma forma. Então, por enquanto, não se preocupe, porque a gente vai ver isso com mais detalhes quando estivermos trabalhando essa parte mais anatômica mesmo dos olhos. Ok? E o esfuminho, como sempre, vem só para dar esse acabamento por cima e deixar tudo um pouco mais suave, tudo um pouco mais macio. Essa parte que eu estou trabalhando agora, esse traço um pouco mais escuro na parte superior dos olhos, é interessante a gente trabalhar sempre com um lápis mais escuro, mais preto, porque principalmente quando estamos trabalhando figura feminina, que é esse caso aqui, que geralmente usa maquiagem, né? Aí essa parte dos cílios geralmente fica bem preto, bem escuro, e por isso é interessante a gente utilizar o lápis mais preto. E como a gente quer dar um aspecto aqui de um olho feminino e um olho maquiado, a maquiagem ela tem, né, como objetivo deixar os olhos um pouco mais expressivos, e você percebe que a gente fazendo isso, jogando esse tom um pouco mais escuro, a gente já consegue esse aspecto aí, que é de um olho um pouco mais maquiado, né? Então aqui quando eu trabalho com o esfuminho, né, você percebe que já fica um tom um pouco mais escuro ali, eu consigo dissolver um pouco esse traço e dando esse efeito de sombra nos olhos. E por dentro também é interessante a gente jogar uma sombra nessa parte branca do olho, porque embora essa parte seja o branco do olho, a gente não pode deixar 100% branco, porque o olho na verdade ele é um globo, então a gente tem que dar esse aspecto
tridimensional também para os olhos aí. Então é interessante a gente começar a observar como tudo isso funciona para a gente dar o efeito correto para os olhos ali e deixar esse aspecto bem mais real, pois o objetivo do desenho realista é representar a realidade da forma mais fiel possível. Vamos trabalhar agora só um sombreamento na região aqui dos olhos. Observe a forma como eu seguro no lápis, observe o ângulo que eu estou trabalhando com esse lápis aqui. Você percebe que o lápis ele está bem chanfrado, bem deitado, e isso é para a gente não marcar o papel. Para quando a gente trabalhar aqui com esse fuminho, a gente conseguir dissolver esse grafite e deixar um efeito bem lisinho, né? Que essa pele, na verdade, é uma pele bem lisa. Então aqui a gente não vai trabalhar muita textura, né, de pele, apenas aqui na região dos olhos a gente vai trabalhar um pouquinho, mas a pele dela é uma pele bem lisinha. Então é interessante a gente observar isso também, porque às vezes a gente quer dar aquele efeito de textura na pele para ficar bem real, mas nem toda figura a gente vai trabalhar dessa forma, exagerando na textura de pele, porque pode dar um aspecto também não muito legal. Então a gente tem que saber quando utilizar isso para conseguir um efeito legal no desenho. Nem sempre isso vai dar um efeito legal no desenho, nem sempre isso vai ficar bonito. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Cílios. Cílios é interessante a gente prestar muita atenção como eles se comportam, porque é muito interessante a gente observar, principalmente pessoas que estão começando a trabalhar os cílios, que trabalham os cílios todos na mesma direção. E o que acontece é que quando a gente está trabalhando os cílios, é interessante a gente levar em consideração a perspectiva. Observe que aqui agora eu já começo a trabalhar os cílios para o lado inverso, né? Eu comecei a trabalhar os cílios para um lado e agora eu inverti a direção para dar o aspecto correto da perspectiva aí, né? Como se você estivesse observando esses olhos aí de frente. Então isso é o que vai acontecer. Metade dos cílios vai estar projetado para um lado, a outra metade vai estar direcionada para outro lado. Isso vai fazer com que o olho fique correto. E nessa parte superior também vou jogar um pouco de sombra, justamente porque eu trabalhei esses cílios bem escuros, né, os cílios bem longos, então ele vai gerar uma sombrazinha aqui nessa parte do olho, deixando esse aspecto, né, de sombra aqui por dentro do olho. Essa textura que nós trabalhamos aqui, que nós estamos trabalhando aqui na íris, é interessante a gente prestar muita atenção nisso, porque nos olhos mais claros, isso sempre fica muito evidente. Mas nos olhos escuros também não significa que isso não exista. Na verdade existe, mas não é tão perceptível. Mas como nós estamos trabalhando aqui um olho mais claro, então é interessante que a gente observe bastante esses aspectos para a gente conseguir dar um efeito bem legal e dar a impressão de que esse olho realmente é um olho um pouco mais claro, e não um olho escuro, cor de avelã, né? Mais escuro, castanho escuro. É o olho um pouco mais claro. Então é interessante a gente trabalhar essas pequenas ranhuras dentro dos olhos para dar esse aspecto mais bonito, mais trabalhadinho. E outro detalhe interessante é você sempre esfumaçar o contorno aqui, para você conseguir um aspecto mais suave, mais real, para não parecer que essa bolinha, que essa íris ela está solta aí dentro desses olhos, né? Então tudo isso é interessante a gente começar a observar como funciona para a gente poder dar um aspecto legal aí para o desenho. Nessa parte aqui inferior, da pálpebra inferior, nós vamos trabalhar um pouquinho de textura, porque essa parte tem um pouquinho mais de ruga ali, mesmo que seja uma pessoa jovem e tudo, nessa parte é interessante você jogar uma texturazinha ali, algumas rugazinhas para ficar um pouco mais real aí os olhos, não ficar aquela coisa muito artificial, muito lisinha, né? E isso é sempre interessante a gente observar, porque tanto você pode errar pelo excesso, né? Como você pode errar também não trabalhando nenhum efeito. Então é interessante você saber dosar cada efeito para que você tenha um desenho bonito. Por isso que eu disse que nem sempre é interessante você trabalhar muita textura em toda a pele, porque nem toda a pele tem aqueles poros bem evidentes. Tem peles que são bem lisinhas. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando pele de bebê,
né, que os poros são bem fechadinhos, então você não percebe muito essa questão de poros na pele. E se você representar isso em um bebê, por exemplo, você vai dar um aspecto muito de pele mais velha, entendeu? Então por isso que é importante a gente vai começar a observar isso. E nesse caso aqui ela tem uma pele bem lisinha, então eu não vou explorar muito essa questão da textura na pele. É claro que a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Também em um outro desenho nós vamos trabalhar um desenho com um pouco mais de textura para você poder, né, também ver como é que a gente explora essa questão da textura. Beleza? E aqui, ó, um pouco mais de sombra. A sombra ela serve para modelar. A luz e a sombra ela serve para modelar o desenho. Então, quando você estiver trabalhando o desenho, sempre observe essa relação de luz e sombra. O quanto você precisa clarear, o quanto você precisa escurecer para você dar o volume, a profundidade correta. Isso é uma coisa para se prestar bastante atenção. Cílios inferiores geralmente é sempre mais delicados do que os cílios superiores. Isso também é uma coisa que devemos prestar muita atenção, porque muitas pessoas pecam justamente nesse detalhe. Colocam os cílios inferiores tão grande quanto os cílios superiores. Isso dá um aspecto muito feio também para o desenho. Então, mais uma dica aí para que você preste atenção quando você estiver fazendo esse detalhe aí dos olhos, ok? E observe que eu vou trabalhando sempre com as duas ferramentas. Aplico o lápis, aplico o grafite, venho com esfuminho, esbatendo para dar o efeito mais suave, né, para dissolver um pouco aquele efeito, porque nem sempre você trabalhando apenas com o lápis vai ficar um efeito legal. Então é interessante você saber quando você deve deixar a textura só do lápis e quando você deve dar aí aquela esfumaçada para ficar um efeito mais suave, mais legal. Aqui, como você pode observar, aqui no ângulo a gente está fazendo um pouquinho bem de perto e dá a impressão de que esse papel tem bastante textura, mas na verdade é um papel bem liso. Então é interessante a gente saber também que tipo de lápis nós vamos utilizar em que tipo de papel. Nesse caso aqui eu estou utilizando o lápis mais escuro, um 8B, que é um lápis já bem macio, mas eu estou utilizando esse lápis justamente por isso, porque esse papel ele é bem liso. Então ele permite que eu use um lápis mais escuro. Se fosse um papel com uma textura um pouco mais grossa, eu optaria por utilizar um lápis com a gradação um pouco mais dura e um lápis um pouco mais claro. Sobrancelhas é sempre interessante você começar com o lápis HB, porque primeiro você vai modelar aí a sobrancelha, para depois então você vir com um lápis um pouco mais escuro e dar um acabamento, né, um pouco mais, né, para escurecer um pouquinho mais aí a sobrancelha. Porém aqui essa figura que eu estou fazendo é uma pessoa loira, então essa sobrancelha ela vai ficar também um pouco mais clarinha mesmo, não vai ser aquela sobrancelha tão pretinha não. Porque se você trabalha um cabelo bem loiro com a sobrancelha bem preta, não vai ficar legal, porque a gente vai perceber que tem alguma coisa ali artificial. Observe que eu trabalho sempre camadas. Eu gosto muito de trabalhar com camadas. Eu apliquei aqui essa primeira camada de grafite, esfumacei e venho novamente com o lápis. E enquanto eu não sentir que o desenho está legal, que deu o aspecto que eu quero mesmo para aquele sombreamento, eu continuo aplicando mais algumas camadas até atingir o resultado que eu quero ali no desenho. Então observe que quando você trabalha o olho apenas copiando, como é esse caso aqui, a gente está trabalhando aqui uma reprodução de uma imagem a partir de uma figura. Então o interessante é apenas você observar os contrastes de claro e escuro para que você venha trabalhando isso aí. Essa borrachinha que eu estou utilizando agora, a borracha Mono Zero da Tombow, ela serve para fazer pequenos detalhes, ali clarear novamente pequenos detalhes que às vezes você não dá para deixar já o branco, já para preservar o branco, você vem com essa borrachinha e começa a detalhar. Você percebe que quando eu trabalho esses detalhes, dá a impressão de que o olho está um pouco mais úmido. Isso é interessante a gente observar no desenho. Bem, trabalhamos aqui todo esse desenho e vamos começar agora a trabalhar pele.